Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 46, Sacrifício de Mulher, 248, é o vídeo Nosso Lar de Chico Xavier. Então esse capítulo, André Luiz, ele inicia ele da seguinte forma. Esse capítulo é maravilhoso. Sacrifício de mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos. Com imensa alegria para mim, aprendera a ser útil, encontrara o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Então, André está dizendo, né, que um ano se passara, né? Um ano recolhido, amparado, trabalhando já nas repartições em nosso lar. Com isso, ele tinha tido a oportunidade de trabalhar em vários departamentos. Ele tinha tido a oportunidade de fazer grandes amigos, reencontrar velhos amigos. Ele teve a oportunidade, com esse ele teve a oportunidade, neste um ano, de reencontrar sua mãe, que se encontrava em outras dimensões mais evoluídas. Então, assim ele continua. Até ali, não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. A vontade dele era de voltar ao lar terrestre, rever Zélia, tua esposa aqui no corpo físico, rever os teus filhos. Mas durante aquele um ano, todo mundo se esquivava quando o assunto era sua família. Todos os amigos se esquivavam. Então, por isso que ele aqui inicia. Até ali não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões, nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Ele desejava, no íntimo, pedir, né, concessões, pedir permissão. Ele desejava. Mas, nesse particular, alguma coisa lhe tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, olha só, aí ele mostra a sabedoria. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, não é?
se houvesse proveito nele ir até a família, obviamente, muitos amigos ali mesmo já teriam facilitado a situação. Já muito teria sido encaminhado ao velho ambiente. Ele continua dizendo assim, ao ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Então, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela permanência dele na colônia, nosso lar. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio. E, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Não foi uma e nem duas vezes que ele esteve em diálogo diversos assuntos com Clarencio, tratando-se de diversos assuntos, mas em momento algum Clarencio tocava nesta questão com relação ao lar dele, físico, onde encontrava-se Zélia e os teus filhos consanguíneos aqui na terra. Mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada. Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Então, vejamos a postura, a personalidade, a ética, a moral, a disciplina do administrador Clarencio. Ele sabia, ele reconhecia o posto dele. Ele sabia da responsabilidade dele. Ele sabia o peso que carregava sobre o teu ombro. Porque na Terra, o inverso muito acontece. Quantos milhões de pessoas subestimam suas capacidades, que não oram, que não vigiam, que não policiam os pensamentos, as atitudes, os hábitos, os gostos, que não policiam os monstros que traz dentro de si, o monstro do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da avareza, da arrogância, e por aí em diante vai. Quantos milhões de pessoas que ainda não deram conta, ainda não deram-se conta, aliás,
da responsabilidade que tem sobre teus ombros, a importância de cada qual. É preciso entender que todos nós somos substituíveis. Todos nós somos substituíveis, menos Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são insubstituíveis, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, todos somos substituíveis. Mas não é porque somos substituíveis que não devemos valorizar o espaço que nós ocupamos. Se às vezes somos substituídos, pode ter certeza que não por Deus, não por Jesus, não pelos amigos espirituais, e sim pelas nossas atitudes, pelas nossas irresponsabilidades, pelas nossas indisciplinas, pela nossa falta de caráter, de moral, de ética. Isso tudo que nos levam a ser substituído. Nós, quem de fato nos substituímos. Pois alguém pode chegar e dizer, na empresa que eu trabalho, eu fui substituído de cargo. Por exemplo, só para você entender assim mais ou menos. A pessoa alcançou o posto 10. Mas de repente, ele é colocado no posto 5 e alguém assume o posto 10. É lógico, o posto 10, ele ganha 10 mil reais por mês. O posto 5, ele ganha 5 mil reais por mês. É lógico que o posto 5 é inferior ao posto 10 e sai a reclamar. O indivíduo, porque ele foi substituído por alguém. Não. Ninguém o substituiu. Não. Ninguém o substituiu. Ninguém te substitui. Ninguém te substitui. Você mesmo, você mesma, que fez por onde de ser substituída, de ser substituído. Porque é preciso entender. Porta nenhuma se fecha à nossa cara, vou usar esse termo. Não. Nós que as fechamos em nossa cara. Nós que a fechamos em nossa cara. Usando o termo cara com todo respeito. Então vejamos. Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apesar, ou melhor, apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos.
comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Então vejamos, apenas uma vez Clarencio levou ao conhecimento dele que aquele momento não estava longe de acontecer. Tenha paciência, André. Tudo no momento certo. Logo, logo, eu te acompanharei até a tua antiga residência. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Então veja bem, 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos, não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, à medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus, quer dizer, rever Zélia, rever os filhos, né, que encontravam-se no corpo físico. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, quanto mais consolidava o equilíbrio emocional dele, mais intensificava a ansiedade de rever os teus aqui no corpo físico. Eu penso comigo, como é bom, como é satisfatório, como é prazeroso num país distante, onde ninguém fala o teu idioma, você não fala o idioma daquele país, você não pode tão cedo voltar ao teu país de onde saíram um dia, mas lá você encontra alguém que te acolhe, que te consola, que te proporciona conforto espiritual. Que substitui o teu pai fisiológico, biológico, tua mãe biológica, teus irmãos biológicos, teus amigos biológicos. E se faz de um guia teu naquele país distante. É o caso de Clarencio. Observe para você ver o amor, o zelo, conforme tratava André
Clarencio. Parecia que Clarencio sabia que André possuía um potencial, tinha um potencial imenso. Parecia que Clarencio sabia que André era uma jazida de ouro ou de diamante, mas que nem ele mesmo, André, sabia desse potencial, dessa jazida de ouro ou de diamante. E por esse motivo, Clarencio, sabendo, o protegia, cuidando dele, como os pais cuidam do recém-nato, do bebezinho que acabara de chegar. Igual a mãe que zela do embrião ali dentro do teu útero durante 9 meses, com todo cuidado para que aquele embrião não sofra dano nenhum. E mesmo depois que ele vem à luz, a mãe ainda continua protegendo aquele recém-nato até ele crescer em todo sentido, estudar, namorar, casar, se formar. Tem mães que cuidam dos filhos como processo natural até no momento em que ele desencarna. Ali, ela ao lado dele. Pode partir. Não se preocupe. Até breve. Mamãe cuidou de você antes de você vir ao mundo. Mamãe cuidou de você durante a tua estadia aqui no mundo físico. Mamãe entende que ela não pode ser egoísta. Então eu permito, com meu coração partido, é lógico, já que cumpriu a tua tarefa aqui na Terra, mamãe permite, papai permite que você retorne à pátria espiritual, mas até breve. Porque logo, logo eu vou bater a porta do plano maior. E eu gostaria que você, ali aquela porta, estivesse, pelo menos para me dar um abraço. Pelo menos para me dizer: seja bem-vinda, minha mãe. Seja bem-vindo, meu pai. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meus amigos. Porque isso é inevitável. Então, percebemos o zelo de Clarencio para com André. Como se Clarencio tivesse sido pai biológico de André em outras existências. O que isso que levo
ao conhecimento do telespectador, fica na incógnita. Porque em momento algum, Clarencio se manifesta e em momento algum, André se manifestou com relação a esta possibilidade de Clarencio ter um dia no pretérito ter sido pai ou mãe, não importa, ou um irmão, um parente muito próximo de André. Mas nada nos permite raciocinar, analisar, até porque as leis divinas nos ensinam que nada nos acontece por um acaso. Nós nos encontramos com as pessoas certas, no momento certo, nem mais, nem menos. Então não adianta. Não adianta você correr das pessoas que você reencontrou, pois estas pessoas foram aquelas que você esculpiu. Estas pessoas são teu reflexo de existências passadas. Então você não está com ela por acaso. Você não está com ele por acaso. Não é por acaso que eles são teus filhos, que ela e ele são teus pais, teus amigos, teus irmãos. Não. Existem pessoas que dizem assim: eu não pedi para nascer. Não. De fato, você não pediu para nascer. Ninguém pede para nascer. A pessoa implora, de joelho no chão. A pessoa implora, ele não pede, não. De joelho no chão. É diferente. Pedir é uma coisa. Implorar é quando você se vê na condição de um lixo rejeitado, que nem a lata de lixo te quer, e que você ali ao lado da lata implora: pelo amor de Deus, acolha-me. Vamos para o próximo vídeo da sequência da mesma história.